Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos aguardar a Priscila entrar para a gente começar a conversar. Boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Vou tentar chamar a Priscila aqui. Vamos fazer essa live hoje falando sobre o inverno, né? Sobre essa estação que a gente acabou de entrar e como os alérgicos sofrem tanto nesse período, né? Nessa época agora. Então, a Priscila entrou, já vou aceitá-la. A gente recebeu muito pedido, muito alérgico, querendo tirar dúvidas sobre esse momento. Olá, Pri, boa noite. Querida, tudo bem? Tudo bem? A gente acabou de se encontrar e tá vendo de novo. Pois é. Eu estava falando que a gente recebeu muita pergunta sobre alérgicos agora no inverno, que sofrem tanto, né? E aí eu trouxe a pessoa que mais pode responder sobre isso. Minha amiga, minha irmã, Priscila Fessamilho, médica, alergista, entre milhões de outras coisas que ela é. Então, Pri... Pri... Você esquece de falar essa parte, né? Não é? Pois é. Que bom, Priscila tem tantas especializações que se a gente começar a falar o currículo dela aqui, a gente leva metade da live. Verdade. Que bom que você resolveu fazer essa live de inverno, porque é um prato cheio, tá todo mundo sofrendo agora. É uma especialidade que realmente agora é que ela é mais buscada. Na verdade, era para ser o ano todo, para quando chegar no inverno a gente fazer que nem aquele trabalhinho de formiga e a cigarra, né? Você para não chegar na fase da cigarra, que é agora do inverno, para todo mundo estar sentindo, né? Pois é, mas não adianta a gente não ter essa cultura, né? Essa cultura da prevenção, de fazer antes. A gente só apaga o incêndio, né? Só, Você sabe que a maior parte das minhas especializações eu quis trabalhar porque é muito triste apagar incêndio. E muitas vezes o incêndio já consumiu tanto que você não te sobra mais floresta para resolver. Então, eu acabei buscando todas essas terapêuticas preventivas, né? Para não chegar nessa fase cruel que não tem mais o que fazer, né? Aí a gente tem que entrar nesse pedaço. Mas, assim, a gente está vivendo esse momento de pandemia, o que acabou fazendo com que muitas pessoas também se descuidassem um pouco, não só emocionalmente, mas fisicamente, por conta de uma série de outras preocupações, né? Então, a gente precisa realmente orientar, tirar dúvidas, e aí eu queria que você ajudasse a gente. Com certeza. Por favor. Eu queria que, se fosse possível, que você começasse falando para a gente o que é mais comum nesse momento de alergia, de queixas, né, do alérgico, nessa fase do inverno. O que a gente mais encontra? A gente tem encontrado, começa um período de outono e depois vai subindo, isso fica mais frequente no inverno. É mais comum a gente encontrar agora as rinites alérgicas, né? E todas as infecções que por vezes vêm com ela, que são sinusites virais ou sinusites bacterianas, a asma, a dermatite atópica, que no caso da pele é um pouco mais frequente no verão, mas no inverno agora o aparelho respiratório ele sente um pouco mais. Então é rinite alérgica, é sinusite, aí as complicações que vão, né? A otite, as infecções e principalmente a asma, né?
Com certeza, né? E aí, antes da gente falar sobre prevenção e sobre tratamento, eu queria te perguntar especificamente sobre a asma, né? O asmático, né? Bom, primeiro eu queria, se possível, que você explicasse para gente o que é bronquite e o que é a asma. Ah, sim, tá bom. A gente costuma, assim, a gente costuma falar bronquite para mãe, porque quando a gente entra na palavra asma, pelo menos assim que eu observo, as mães ficam muito tensas, né? Então a gente usa uma bronquite asmática, uma asma brônquica. Então acabou ficando uma mistura de palavras que funcionam da mesma maneira. Só que bronquite mesmo, ela é mais secretiva. Então, a gente usa esse termo junto com o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, quando a gente está juntando um enfisema e uma bronquite, o enfisema sendo um pouco mais seco e a bronquite mais secretiva, aquele catarro que fica mais ali. Mas a asma mesmo, quando a gente se refere mais à infância, é asma mesmo, tá? A asma e bronquite, a gente pode mudar o termo, mas funciona na parte da infância, a gente usa assim. Mas quando você escutar a bronquite, ela é mais catarrada. A gente gosta de usar para esse paciente adulto, que é um DPOC. Tá? Tudo Mas a bem. asma é seca. E o asmático, né? Ou aquela criança, ou mesmo o adulto que tem bronquite, e que está nesse quadro aí, né? De bronquiolite, bronquite, a asma brônquica, como você falou, ele tem uma tendência ou uma facilidade maior de desenvolver a COVID? Olha, eu vou começar falando da parte alérgica para eu entrar na COVID, porque aí as pessoas vão entender o que é rinite, o que é asma, o que é COVID, senão fica tudo misturado e você não sabe quem tá. Essa estação, então, em que as pessoas estão na dúvida, tô com rinite? Não, é COVID. Não, aí eu tô com tosse, é minha asma? Não, é o COVID. Então tá uma confusão grande com isso. E aí é bom que você resolveu fazer essa live para a gente conseguir separar esses pedacinhos todos, né? No caso, assim, vou falar rinite e asma, depois eu passo para o COVID, tá? Tá. No caso da rinite alérgica, eu sei, o que eu vou falar para você, eu falo para todos os meus pacientes que entram no consultório. O mesmo tecido que você cobre o nariz, cobre o rosto, cobre a parte interna do ouvido, cobre a garganta, pega um pouco do olho, entra no pulmão, é o mesmo tecido. Então, quando o nariz começa numa crise de rinite, é como se você pegasse uma ponta de uma esponja e botasse dentro d'água, o resto todinho molha. Então, você começa numa rinite, aí o olho fica, aí o ouvido faz os barulhos, faz as coceirinhas, a garganta, você fica coçando a garganta, o nariz faz o dripping, e aí você pode iniciar uma crise de asma se você já tem essa predisposição e já faz. Mas a rinite alérgica, e aí é uma coisa importante para todo mundo saber com relação a esse Covid, não faz febre. Você não tem febre para rinite alérgica. É como se fosse um resfriado sem febre. Ou o nariz entope, ou ele escorre, ou ele espirra, ou ele tosse, ou ele faz a coriza, mas é tudo isso sem febre. A coriza é clara, é transparente, ela não é amarelada. Quando tá com uma infecção, aí é uma sinusite, aí sim você pode ter uma coloração de secreção diferente, fica um gosto de ovo, um cheiro estranho. Com certeza você pode estar evoluindo para uma sinusite. Então, nem sempre você tem rinite vai fazer sinusite. E nem sempre quem faz a sinusite, que aí você tem que tratar, porque é uma infecção, tem rinite alérgica. A gente tem vários tipos de rinite. A mais comum que a gente conhece mais é a rinite alérgica, ou seja, você tem um anticorpo dentro de você que quando você entra em contato com poeira e com ácaro, ele se liga e aí vai para o nariz e começa aquela aguaceiro, espirro, a coriza, tudo isso aí, tá? Isso é a rinite. A asma pode ser desencadeada porque estamos usando o mesmo tapete, né? Inflamou aqui, desceu nessa parte asmática. Então, a parte da rinite no inverno piora porque o ácaro que a gente é alérgico, que os alérgicos são, o ácaro, ele só sobrevive
comendo a sua pele morta que descama, cama, colchão, travesseiro. E pele de animal. Pé de barata, pé de tudo. Então, onde tem gente, tem poeira. E onde tem poeira de gente, tem ácaro. Só que o ácaro, ele só sobrevive agora no inverno. Ele precisa de uma temperatura entre 20 a 26 graus e umidade alta. Então, é frio com chuva. Aí ele prolifera, ele aumenta. E aí, o que você tem que fazer? 60% do seu tratamento é controle de ambiente. É, passar pano de assim, já não, no quarto, não varre, porque a poeira levanta, demora 4 horas para cair na cama. Ácaro não voa. A gente é que varre, ele levanta. Quarto arejado, tem que bater um sol. Se o seu quarto não tiver, se o seu quarto tiver carpete, não tem janela, não bate sol, tem infiltração, vai usar o remédio da farmácia, porque não vai adiantar nada. E o travesseiro, que é o pior inimigo do alérgico, a gente só pode ter travesseiro que seja espuma inteira, parecendo NASA, sabe? Ou aquele aquilon, que é o algodãozinho. Não pode ser pena de ganso e nem floquinho de espuma, tipo almofadão de sala. Porque passou um ano, pra você ter uma ideia, Cris, quando você compra um travesseiro, no final de um mês, você já tem 3 milhões de bichos na cama e 60 milhões de cocô de bicho na cama. Um mês. Você junta tudo isso ao longo dos anos do seu travesseiro e eles andam. Ácaro anda. Ele não é parado, não. Ele não é estático, não. Nojo. Nojo. Você deitou, ficou 8 horas ali em contato com ele. Dorme Priscila, o meu filho dorme com 6 travesseiros. O da cabeça você troca. O restante não tem problema. É só o da cabeça que ele tem que ficar aqui, tá? Aí comprou um travesseiro novo, ele aguenta 3 meses sem capa antialérgica. Com capa ele dura 1 ano. 6 meses sem capa. 3. Sem capa. 3. Então, ou você vai trocar travesseiro de 3 em 3, ou você vai comprar um travesseiro, tem até 3 meses para conseguir a capa, coloca a capa. Capa você tira uma vez por mês e lava. Travesseiro é todo dia no sol, mas não lava ele, que ele mofa. Tá? Sim. Isso tudo é 60% do tratamento. É coisa pra caramba. Aí, 40% é que entra em remédio. Priscila, quantos milhões de ácaro mesmo, hein? 3 milhões. 3 milhões de ácaros. Em um mês. E 60 milhões de cocô em um mês. Olha meus olhinhos. Eu tô chocada. É por isso que você deita, o alérgico deita, acorda de manhã e tá entupido, escorrendo. Que ele ficou ali, 8 horas em contato com aquilo tudo, cara. Não tem jeito. Ai, tá todo mundo chocado. Tô chocada. Quando eu falo... E pior é assim, é o seguinte, você vai na consulta comigo, além de eu falar isso, eu pego meu celular, ligo o YouTube e ponho o que é um ácaro no microscópio, ele se movendo e correndo de um lado para o outro. Ninguém mais reclama comigo de trocar o travesseiro. Isso tudo é 60%. 40% entra em remédio e vacina. Então, se o paciente está bem, no inverno só passa mal, o resto do ano está bem, não tem necessidade de fazer vacina. Agora, não, tá o ano todo, só fica bem com remédio, é verão, muda o tempo, ele tá assim. Aí a gente entra em contato, a gente pensa em fazer a vacina, que é por um tempo um pouco maior, 1 ano e meio, 2 anos que você faz a vacina. Vacina é um espetáculo, as pessoas têm maior preconceito, né? Mas se você for fazer a conta do quanto você gasta de remédio, porque não tem genérico spray nasal. Isso não tem. Tem antialérgico genérico, mas, cara, não tem spray nasal. É um custo alto o tratamento de alergia. Então, se você vai... A vacina, ela faz 3 coisas no organismo. 1, ela melhora a sua tolerância. Você entra em contato com o que é alérgico e vai se acostumando. 2, ela melhora a sua imunidade para infecções, sinusite, amidalite, otite.
3, ela cria, ela dá um freio na sua alergia. Então, ela faz tudo isso por 7 dias. No final do 7º dia, o seu corpo absorveu, você vai lá e aplica de novo. Então, ela é de 7 em Nova 7. dose. Isso. Então, até o 4º frasco de vacina, a gente está treinando o corpo para ficar bem só por causa da vacina. Se interromper, vai voltar tudo de novo. Mas se der prosseguimento, a gente começa a treinar para ficar bem sem vacina. Aí vai espaçando, 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, 20 em 20 dias. Quando termina 1 ano e meio, 2 anos de vacina, Vai recebe alta. espaçando. Vai espaçando porque a gente fica mais resistente. Você vai ficando, você vai aguentando ficar sem vacina e vai ficando bem se entrar em crise. Quando você recebe alta, você pode ficar de 5 a 15 anos sem ter nada. Cara, é um custo que você fica assim, poxa, põe na balança. Só que a alergia, ela faz 2 picos. Ela faz um pico na infância, né? Lá pelos 10, 12, 13, dá uma caída e volta com 30, 35, 40. Tem gente que não para, emenda. Tem outras pessoas que sentem essa flutuação. Então, você pode nunca ter usado vacina antes e usar quando adulto, e pode ter usado na infância e precisar fazer um reforço na fase adulta, tá? A asma, na maioria das vezes, na criança, é quase toda de fundo alérgico. Então, você tratando essa alergia dela, a gente consegue segurar essa asma. Aí é que entra no Covid que você falou, né? Você estava perguntando se tem mais chance, né? Olha, isso é um assunto delicado, né? Porque eu estava vendo... Fui pegar um monte de dado novo, catando dado novo para ver, ministério e tal. Cara, não tem nada novo. Nada difícil, novo. Né? Tá muito difícil. Mas, assim, eu tenho uma novidade ótima com relação ao Covid. Oba! Mas isso só vale para o alérgico, asmático alérgico. Ah, tá. Não vai nada. Então tá. Bem, é muito comum no inverno, além da rinite, que é bom para todo mundo lembrar, fica assim, hashtag fica dica, não dá febre. Fez febre, você está com uma infecção. Ou é viral, é bacteriana, tem que ver o que é. A infecção viral cursa com uma febre mais ou menos baixa, dá 1, 2 dias, dá de manhã, dá de noite, coriza, a criança está bem. Não, febre alta, 39, 40 de repetição, tá prostrado, tá exausto, febrão alto, tem alguma coisa aí, tem mais cara de bacteriano, tá? Então é bom para a gente dividir. Então no inverno você tem gripe, que é o jargão popular. Gripe é quando é mais você prostra mais, fica deitada, não consegue levantar, tá arrasada, tá? Agora, resfriado é aquele que você faz uma febre, mas consegue ainda ficar um pouco em pé, fazer um pouco de coisa, alguns afazeres em casa. Então, isso é que o popular chama de gripe resfriado. Peguei uma gripe horrorosa, te pegou mais. Só que a gente está numa época de Covid que os alérgicos receberam do CDC a informação de que quem tem asma tem uma infecção pior por Covid. Então, entrou uma debandada louca. E, aliás, no começo era isso mesmo. Agora é que está saindo alguns artigos que a gente está vendo a diferença do asmático alérgico e do asmático não alérgico, tá? Lembrar que uma coisa, Cris, quem tem asma, sendo alérgico, você acompanha com o alergista. E não sendo alérgico, geralmente se acompanha com pneumologista. A não ser que o pneumo seja alergista também, aí ele juntou tudo e tá tudo certo, tá? Mas tem asmas que não são desencadeadas por alergia. Elas têm outras causas, tá? Então, quando a asma é desencadeada por alergia, ela vem junto, geralmente, com esse quadro de rinite e tal. E quem não tem, pode ser desencadeada a asma. Se o tempo está muito frio para muito quente, variações bruscas de temperatura, se está muito seco para muito úmido também, cheiro muito forte,
cheiro de perfume, de queimada, de cigarro, de verniz, de pintura. E infecções, o asmático tem mais sensibilidade, ele tem mais chance de ter infecções virais que compliquem por causa da asma. As infecções e principalmente a tristeza. Então, a alergia e tristeza também está nesse rol para desencadear a asma, né? E aí, quando você pega e vê o Covid, tentei fazer um resumão de sintoma de Covid para as pessoas conseguirem separar. A asma, ela é como se fosse assim, eu gosto de fazer essa analogia. Imagina que você tem um cano dentro de casa, um cano de água, tá? Quando você entra numa crise de asma, o cano aperta, ele fica apertadinho. Mas a água está passando aqui, o ar está passando, mas ele está apertado. É esse o barulhinho que você escuta na respiração. O ar entra bem, mas na hora de sair ele faz porque ele está passando, assoviando aqui nesse pedacinho. Isso até 6 horas. Se você nebuliza com Aerolim ou Berotec, que são medicações de resgate, ou seja, só serve para crise, você pode aliviar e sair dessa crise sozinha com isso. Passou desse tempo, passou de 12 horas fazendo nebulização, Berotec ou Aerolim e não está melhorando, esse cano, além de apertar, ele inflamou no meio. Aí, se você não usa nada para desinflamar, o clássico é o Predsim, ou é o Clenil A na nebulização, ou é o Pulmicort, que são os nomes mais conhecidos, é o corticoflixotide nebulis, que são os corticoides aqui na nebulização. Para desinflamar, você nebuliza, abre um pouquinho, mas continua entupido e inflamado. Aí não vai funcionar, você vai cansar. E a maior parte das pessoas tem medo de bombinha. Aí vou usar bombinha, mas estão usando de modo errado, né? A bombinha que o pessoal mais tem medo é a bombinha do Aerolim, que é uma bombinha de resgate, mas as pessoas usam aqui, ó, na boca, elas não usam com espaçador. Então, quando você põe a bombinha na boca, 60% do remédio fica na garganta e só um pouco é que desce. Então você fica, e as pessoas ainda fazem errado, né? Elas fazem assim, ó. Então elas estão aumentando essa quantidade que fica aqui e cai na circulação. Aí vai dando taquicardia, aí você vai passando mal, né? Então são bombinhas de resgate. Se o alérgico está controlado, com a bombinha de controle, que é a que é para não entrar em crise, esse pulmão está desinflamado, ele muda o tempo, o vento, ele está ali meio protegido. Pega um resfriado, muitas vezes não tosse, tá tudo ali. Agora, se ele não está indo no médico, nem no pneumo, nem no alergista, tá usando Aerolim, uma vez, pra você ter uma ideia, paciente controlado pode usar 1 ou 2 vezes no mês. Tá usando todo dia, toda semana, você tá muito descontrolado. É como se esse copo tivesse cheio de água. Qualquer gota aqui, você fechou o pulmão, porque ele já está completamente inflamado. Aí você imagina se essa criatura me entra em contato com Covid. Aí não tem jeito, já está todo inflamado, né? Então eu fiz essa coisa do Covid. Posso falar um pouquinho dele, de contato, incubação, essas coisas assim? Deve, Priscila. Eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir você falar sobre o Covid. É difícil. Eu queria que vocês vissem que, assim, por mais que eu tivesse feito várias, entrado no Ministério da Saúde, ver os últimos protocolos, tem muita coisa que, assim, a internet diz uma coisa, a gente tem que tomar cuidado, outra coisa diz outra, a gente tem que ficar um pouco. Eu vou dizer para vocês o que são trabalhos, mas, assim, Priscila, mas isso é trabalho, o que você faz na prática? Depende de cada pessoa e como é que ela chega, né? A gente tem acompanhado alguns casos de Covid em consulta online, que é o que está liberado pelo Conselho, né? Para a gente poder ajudar e não sobrecarregar também o sistema. Bem, o Brasil, até o dado de ontem, a gente já estava com 57.622 mortes.
Estamos quase com 60 mil. É muita coisa. E o mais... Então, mas eu vou só te falar uma coisa. É 57 mil, né? Ah, mas Foi os jogos ontem. de futebol voltaram, tá? Pois é, só de ontem, pra você ter uma ideia. Quer dizer que já deve estar bem mais do que isso, né? Bem, o contato dele, ele está presente na gotícula de ar, tá? Na gotícula da saliva. Então, você fala, ele não voa, ele está ali naquela gotícula. Cai em alguns lugares, ele tem tempo para ficar ali. Agora, quando ele entra dentro da gente, e aí é bom que a gente vai falar desse mito da água quente e tal, ele entra na parte respiratória, nariz ou na garganta, ele entrou, ou ele vai entrar na corrente sanguínea, mas ele também pode entrar corrente sanguínea e árvore respiratória e pulmão. No meio do caminho, ele já vai fazendo essa multiplicação e destruição. Então, ele não fica na garganta. Não adianta você ficar com bochechando, bebendo água quente, para estar queimando a mucosa da garganta, porque ele não está ali. Então, não adianta gargarejo, nada disso, assim, para evitar. Bebe muita água, afoga. Porque isso não adianta, ele já está replicando dentro da célula. Ele pode ficar no organismo um tempo de incubação de 2 a 14 dias. Ou seja, você pode entrar em contato com alguém 2 dias depois já começou, ou 14 dias depois. Mas qual é a média? 5 a 10 dias você já começa sentindo. Então, por exemplo, comecei sentindo no domingo. Você teve contato com alguém por volta de terça-feira, segunda, por aí. Ou foi, quais são os 3 lugares que tem mais Covid, né? Maior número. Hospital, claro, tá todo mundo passando lá, mal lá, né? 2, banco. Banco. 3, supermercado. Então, são 3 lugares. Foi nesses lugares, né? Tem possibilidade de ter. Aí você tá lá. Período de incubação. O vírus, ele no 4º dia de contato com ele já tem uma quantidade, ele pode estar em tão grande quantidade na sua glândula, na saliva, que você já está espalhando esse vírus. Mesmo você sem sintoma nenhum. Esse é o risco da transmissão. Você começa a sentir o sintoma, vai transmitir, em geral, por 7 dias depois. Mas ninguém sabe, não tem trabalho que me fale quanto tempo antes você está sem sentir nada, mas está transmitindo. Então, você está assintomático e está transmitindo. É isso que a gente não sabe. Isso é que é o dado ruim, né? Ninguém sabe assim, não transmite ou transmite sim, tá? Aí o que acontece na maioria dos sintomas? Lá pelo 5º, a maioria das pessoas, lá pelo 5º, 6º dia, você começa a mostrar sintoma. Você já vai direto para falta de ar? Não. Então, o asmático muitas vezes pode confundir. Eu tô com falta de ar, tô com Covid. Não, você tem que ter alguns sintomas antes para você ter a chegar que, não, eu acho que é Covid. Fora que a falta de ar, eu vou te dizer qual é a diferença da tosse para eles, né? Você pode começar com febre, em geral, uma febre baixa. 37,3, 37,4, 37,2. Pode até fazer uma febre alta, mas isso não é um bom sinal. 39, isso não tá legal, tá? Geralmente é uma febre, um mal-estar. A prostração do Covid é do tipo de você levantar do seu quarto até a sala e parar no meio do caminho para descansar. Tamanha é o corpo que fica naquela prostração. A tosse seca, 5% das pessoas só tem congestão nasal. Então, olha, fica a dica da rinite. A rinite, você entope bem o nariz. No Covid, 5% só das pessoas tem essa congestão. O Covid é seco. Eu costumo falar, Cris, eu acho que pela medicina chinesa, ele pode ser considerado uma invasão de fogo patogênico. Porque ele resseca. A tosse é seca.
né? O pulmão é seco. As pessoas ficam com aquela febre no período IN, né? Final da tarde, comecinho da noite, o nariz resseca e machuca. Então, pode ser uma invasão de falou, mas isso é loucubrando. Como é que é a característica dessa tosse? Quando o Covid ele entra na parte pulmonar e vai destruindo as células de tecido, a primeira coisa que ele faz no organismo ele... Sabe os nossos soldados de defesa? Nosso sistema imune inato, que a gente chama, né? É o básico de todo mundo. Tipo, nossa cavalaria, é o que chega primeiro. Ele deprime isso no primeiro momento. No segundo, ele exacerba sua resposta inflamatória. Então, acaba que o nosso exagero da resposta é que causa muito mais transtorno para o corpo do que a própria inflamação, que o próprio Covid. E ele destrói as células pulmonares responsáveis por limpar e tirar a secreção. Então, você vai acumulando esse pulmão que alguns pacientes têm, que é essa secreção. Então, a tosse seca do Covid é uma tosse seca que é assim, tosse, mas é uma tosse forte por 1 hora. Sabe? Você fica tosse, 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 tosse. Faz isso umas 3, 4 vezes ao dia e mais tosse. Fala um pouco e fica com falta de ar. E tem que parar para respirar. Se falar um pouquinho, cansa. Então, isso tudo já é uma falta de asma, parece. Mas o paciente que tem asma faz essa tosse seca, ela tem uma piora, geralmente é noite, é madrugada. A não ser que você já esteja em crise há dia, você está tossindo assim o dia todo, né? Aperta o Covid também, aperta esse peito, dá como se fosse uma facada aqui no meio do peito. E uma coisa é que, como ele inflama a parte final da árvore respiratória, ela fica muito perto da pleura. Então, você tem a sensação das costas estarem doendo. Todo mundo acaba confundindo. Parece que aqui nessa região das costas, ela queima. A sensação que você tem, que você está queimando aquilo ali. Isso o Covid tem muita gente que relata que faz. É raro, mas ele pode vir com alterações gastrointestinais. Você tem diarreia, tem vômito junto, tem queda de pressão e tal. Geralmente, o caso leve melhora em 7 dias. Tá? Sim. Caso moderado, varia umas 2 semanas. Você com sintomas, tá? Agora, caso moderado a grave, que você tá vendo que tá evoluindo mal, é assim. Quando tá no 7º dia da doença, lá pelo 5º a 10º dia, a gente espera uma piora mesmo. Aumenta a tosse ou a mais prostração, tem que ficar bem de olho nisso. Mas depois do 7º dia, que era para você estar melhorando, você começa a piorar muito. Isso já é um caso moderado a grave, tá? E os casos severos e críticos já começam logo no início, já muito ruim. Aí eles já vão direto. Ah, já começa ruim? Já começa muito ruim. Muito cansado, muita... É logo assim, começa uma febre, muito cansaço, muita tosse, mas isso assim, 2º, 3º dia já tá demais. Ó, isso é um caso severo. Ele tem que ir rápido para o hospital. Então, a maioria, 80% das pessoas vão ter síndromes gripais, com variações de vem uma diarreia junto, vem uma náusea, aí estou prostrado, aí eu tenho pouca tosse, aí eu tenho mais prostração, a febre. Eu tenho paciente que está fazendo febre há 45 dias, por causa de Covid. Todo dia, 37,5, 37,6, 37,2. Positivado? Então, ninguém sabe quanto tempo que fica sem febre. Pois é, né? Miscelânea fica. Agora, você, de alguma maneira, a prostração está pior, você não está conseguindo beber líquido. Já está no 3º, digamos, 3º, 4º dia, a tosse está num padrão cansado, está tossindo mais, realmente você tem que ir para o hospital. Como é que você vai para o hospital? Vai de máscara, fica ali na sala de espera, vai evitar aglomeração? Não vai, mas leva seu álcool gel, fica de máscara. Asmático, quando vai no pronto-socorro, agora, nessa época, eu falo, leva o seu espaçador, leva a sua bombinha, vai de máscara, o médico vai fazer alguma coisa, usa o seu espaçador, usa a sua bombinha, que aí não fica usando nada lá, né?
Então, a tosse, a asma, quando ela vem, ela não vem associada a uma febre. Para falar que a asma é alérgica, tá? Você pode pegar um resfriado e evoluir para a sua asma, que é o seu. Mas agora, o que você tem que observar de Covid, né? É uma febre baixa, perdeu o paladar, perdeu o olfato. Aí não tem dúvida, né? Pode já contar. Nem sempre, foi o que eu falei, 80% vão ficar em síndromes gripais. 20% vai ficar no moderado, que vai sair para o hospital, talvez até internar, mas no oxigênio e no quarto, tá tudo bem. E o restante é que vai dar uma piorada feia. O que é esse restante? Aí entra no risco. Quem tem um risco para ter Covid na forma grave? Pela CDC e pelo Ministério da Saúde, são os idosos, a paciente que tem hipertensão ou problema cardíaco, tá? Quem usa imunossupressor transplantado, tem alguma doença que precisa fazer imunossupressão, obesidade, DPOC, que é o enfisema e a bronquite, né, junto, e o paciente diabético e o paciente asmático. Aí, quando surgiu isso, que começou a falar, todo mundo entrou em pânico, principalmente os alérgicos, né? E aí eu queria avisar muito isso para os alérgicos, que eu acho que vai ser uma boa eles estarem assistindo isso. Paciente que tem alergia, rinite alérgica, dermatite atópica, eles têm o mesmo risco de contrair Covid que uma pessoa que não tem alergia. Eles não têm um risco, por ter rinite, ter um risco aumentado de infecção, não. Tá? Não, né? Não tem. Mas qual é o problema com relação ao asmático? O asmático já é mais sensível, tem mais suscetibilidade à infecção viral. Tem. Asmático alérgico ou não alérgico? Isso tem. Então, o que eles estavam vendo? Isso eu achei que você ia gostar. Asmático alérgico, você imagina que a sua célula é a sua casa, tá? Para o Covid entrar dentro da sua casa, ele tem que apertar a campainha. Sim. A campainha é o que a gente chama de receptor. A gente tem na célula um receptor, o vírus se liga e entra. Então, é como a campainha. Ele tocou a campainha e entrou na casa. Só que o que eles observaram? Que o paciente que tem asma alérgica, ele tem um número diminuído dessa campainha. É o que a gente chama de receptor ACE2, que é o lugar onde o Covid entraria, ou seja, ele tem praticamente quase um efeito protetor. Então, paciente asmático moderado e que esteja em tratamento, controlado bonitinho, que seja asma alérgica, eles têm esse número de campainha diminuído, ou seja, eles estavam vendo que tem pouquíssimos casos de paciente assim entubado, com a forma grave de Covid. Sim. Entendeu? Agora, isso não vale se o paciente é asmático, alérgico, ok. Mas se ele tiver obesidade, ou diabetes, ou foi idoso, ou imunossuprimido, ou tiver pressão alta ou problema cardíaco, ele pegou os outros fatores de risco. Aí isso não vai proteger ele, porque isso ele vai ter, tá? E nem vale se o paciente se o paciente tiver uma asma que não seja alérgica, ele está no grupo de risco, tá? Isso só vale para asma alérgica moderada grave, que tem esse efeito por ter essa diminuição dessas campainhas, que é onde o vírus entraria. Tá? Entendi. Então, assim, o asmático alérgico, ele pode até respirar literalmente melhor, né? Pode. Ele não tem um risco elevado de ter a forma grave de Covid. Nem rinite, tá, Ivani? Tô vendo uma pergunta aqui. Pacientes que têm rinite e alergia, eles têm o mesmo risco de ter Covid que qualquer ser humano do planeta, tá? Entendi. A asma não alérgica é que ela tem um risco, sim, de contrair a forma mais grave. A asma alérgica, que não tenha outros fatores de risco,
Ela não, eles não têm essa probabilidade de ter a forma grave. Entendi. Tá? Não vale se for asma alérgica com outro fator, tá, gente? Ah, eu sou asmático, alérgico e tenho diabetes. Entrou no grupo de risco porque tem diabetes. Entendeu? Sim. Diabetes ou obesidade, né? Sim. As doenças autoimunes também, Priya? As doenças autoimunes, se elas estiverem usando o imunossupressor, se estiver usando, até dermatite atópica muitas vezes também usa. Aí o imunossupressor, sim. Existem algumas imunodeficiências, como se fosse uma falta genética no organismo de uma produção ali de anticorpos. Depende da imunodeficiência, sim, eles têm risco, né? Porque eles não vão conseguir se proteger. E quem usa medicação para suprimir essa resposta imunológica. Mas a gente achou que eles fossem ficar pior, mas não. A gente está Entendi. esperando. Ah, que legal! Isso é uma coisa boa, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu vou te colocar numa saia justa. Olha só, tu não me fala. Você é amiga. Amiga não faz saia justa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa liberação toda aí. É complicado, porque assim, eu entendo os dois lados, né? Mas assim, a gente sair. Uma coisa é você liberar para um trabalho, para você estar ali, outra coisa é eu estar vendo vizinho fazendo festa e fazendo encontro, e gente sentada em bar sem máscara. E aí fica muito complicado, porque a gente nunca sai da onda, né? A gente está sempre entrando em outras ondas e outros picos, e todo mundo precisa trabalhar, tá todo mundo precisando estar ali. Eu tenho pacientes dessas duas esferas, eu tenho gente que tem que ficar em casa, e eu tenho gente que está ali, que precisa trabalhar. Mas liberar de forma organizada é uma coisa, liberar de forma desorganizada aí é outra, né? E eu estava vendo ainda, Cristine, protocolo para falar de Revectina, todo mundo me pergunta, já fiz post no Facebook sobre isso. Mas, cara, não tem nada. Não tem nada nem comprovado, nem liberado. Aliás, já está caindo por terra. Eu estava vendo recomendação do Ministério da Saúde também, é só sintomático. Sim, corticoide, sim. Corticoide. Eles têm feito, sim. No caso grave. Em caso grave, já lá no hospital, porque a dose é muito maior do que o normal, né? Não é uma coisa que você vai fazer em casa, até porque ele também tem as suas problemáticas, né? Agora, a Marta, minha tia, está perguntando se o Jogren com ressecamento, o Covid ficaria pior. Bem, a sensação pode ser sim, porque você pode sentir o nariz um pouco mais seco e o pulmão um pouco mais seco também. Mas isso a gente não tem dado que fale assim, todo mundo que tem Sjögren reclamou mais, né? A parte chata é que é isso que eu ia deixar sempre para o final, porque é o mais chato. Com relação à imunidade, não tem nenhum trabalho que me fale se você tem imunidade para o resto da sua vida. Por quanto tempo dura a sua imunidade? Se você não pode pegar de novo outro Covid. Então, você ainda fica assim, puxa, já peguei, que bom, tô com, né? Tá tudo positivo, tô com IgG e tal, vou sair. Quem disse? Quem disse, Berenice? Quem disse que você está protegido? Que você não vai pegar mais. Quem disse que você não vai pegar mais? E quem disse que você também não está passando? Porque a gente também não sabe, a gente não sabe a transmissão de assintomático, né? A gente não vai saber nada, cara. Priscila, eu vi uma pergunta aí bem no início, quando você estava falando do asmático, do alérgico, vai para o hospital, ou tomar os cuidados, né? Usar o seu álcool gel e tal. E uma pessoa perguntou assim: lavar a mão com vinagre é bom? Não. O ácido acético, ele pode até inibir o crescimento de alguns fungos que a gente vê, mas
específico para o Covid, não. Covid, né? Então, você imagina que o Covid é uma casquinha fina de ovo e o Covid está lá dentro. Só que essa casquinha é tão fina que se você passar sabão e deixar lá 40 segundos, ou álcool e deixa uns 20, ele, plá, a casca rompe e ele morre. Mas o vinagre não faz isso. Então, é só sabão mesmo e álcool mesmo. Tá. Tem uma outra pergunta aqui. Idosa que tem Alzheimer, tá com tosse, espirrando e febril. Pode ser Covid? Pode. Febre é bem raro em idoso. Na verdade, a temperatura que a gente vê em idoso é assim, 1 grau ou uma pouca variação acima do que é normal para ela. Digamos que o normal dela é 36,5. 36,8, 36,9 já é febre para ela. Então, se ela já está com febre, ela já mostra que tem. Pode ser pneumonia, pode ser infecção, pode ser Covid, mas assim, principalmente o asmático, o idoso agora, se ela estiver em casa de longa permanência, meu marido está fazendo lives dessa longa permanência, né? Ela tem um grande risco maior por conta disso, né? Agora a parte chata é que é assim, tu vai para o médico, tudo parece Covid, mas gente, a gente tem uma cacetada de casos todo dia, tudo pode ser. O que a gente faz, o que eu observo é assim, bem, eu vou considerar que seja, vou te observar. Um dia, Sim. 2, não evoluiu, não tem nada, ou evoluiu para uma rinite, para uma secreção amarelada, não, então tá bom. Então, pode ser sua sinusite, né? O asmático, se ele tiver em controle, né, usando a sua bombinha de controle, ele, mesmo se ele pegar uma infecção viral, ele coordena bem, ele controla bem, desde que ele esteja indo. Não adianta você falar assim para mim, eu uso Aerolim, Priscila. É só de vez em quando. Quantas vezes você usa? Todo dia. Ele tá apagando incêndio, né? Nossa senhora, ele a qualquer momento, se sentir um cheiro forte, pegar um vento, qualquer coisa, ele fechou o pulmão. Eu não sei o quanto que ele tá fechado. Né? Aí fica grave. Tem uma pessoa que colocou que está tratando sinusite há muito tempo e não melhora, já tomou 2 antibióticos diferentes, né? Já tomou Clavulin BD, já tomou azitromicina e continua entupida. E qual é a tua orientação? Bem, eu falo uma coisa para os meus pacientes com relação à bactéria, né? Bactéria, são 2 coisas que tem que saber com relação à bactéria. Bactéria não vem com a plaquinha dizendo eu morro com isso. Se ela viesse, ia facilitar muito a minha vida quando eu entro em contato com ela. Segunda coisa, você entra com um antibiótico. Você tem que ter alguma melhora em 72 horas. Então, tá tossindo o dia todo. Passou a tossir de 20 vezes, tá tossindo 10, 7. Tá dormindo um pouco melhor. A secreção tá clareando. Opa, já é tá sem dor. A febre segurou, já são bons sinais. Quer dizer que essa bactéria responde a esse antibiótico. Quanto tempo que a gente vai usar? Bem, essa é a segunda coisa com relação à bactéria. Ela não sabe que ela tem que morrer com 5, 7 dias. Ninguém avisou isso para ela. Então, você usa. A secreção acabou, geralmente a gente faz mais uns 2 dias. Então, se você está usando, está com uma sinusite, se for realmente diagnóstico de sinusite, você pode estar com uma rinite. E não sai dessa história. Se realmente for um diagnóstico de sinusite, você já usou um esquema de antibiótico, ele não respondeu. Por que eu falo de quantos dias? Porque deu 3 dias, 4 dias, tá a mesma coisa, tá pior. Não adianta tomar 10. Não vai melhorar. Tem que falar com o seu médico para ele ou trocar por um ponto acima, né? A gente tem escalas de graduação, ou trocar por uma outra família. Então, o que a gente tem que ver com esse paciente, acho que é a Aline, será que é o ponto? Será que não tem que aumentar um pouco na potência da família da azitromicina? Será que não tem que aumentar um pouco na potência desse Clavulin? Eu tratei os filhos dela, e ela vai lembrar, tem muitas vezes que a gente tem que fazer um exame de SUAB para ver qual é a bactéria que está aqui, ela morre com o quê, para a gente ver se direciona um pouco mais esse antibiótico. Então, varia muito.
Se o fundo não é alérgico, o otorrino também pode lidar com isso, tá? Alergista também. Aí varia. Tem que Tá. ser... Tem uma pessoa que já perguntou, eu não sei se você vai ter essa informação para passar para a gente, ou se a gente teria que falar com uma pessoa específica, mas estão querendo saber como limpar ou desinfetar os animais de estimação. Bem, o cachorro a gente não tem visto casos em animais, né? Então, tá andando na rua. Sim, eu acho que a preocupação talvez seja essa. Tem gente que tá botando uma botinha, né, na patinha para ser mais fácil depois para limpar. A vantagem do gato é que ele não sai. Quer dizer, em tese ele não sai, né? Sim. Mas o gato, sim, a gente pode ver alguns casos em gato, mas não é que o gato passa pra gente, a gente pode passar ainda, mas não tem nada confirmado, essa é a parte chata, né? Mas gato não sai na rua, então é mais fácil. De cachorro, manter o Mas banho eles dele passam normal. pra gente? Eles Não. passam pra gente? Não. Não. Tá. Não. Tomar banho normal deles, assim, vai na rua e limpar com álcool a patinha ou botar aquele sapatinho no cachorrinho, eu acho válido. Legal, Mas né? não precisa dar banho de álcool no bicho, né? Porque aí ele vai passar mal Sim, também, né? claro. Eu queria. A gente Mas, tá. desculpa, como isso é Ah, uma coisa bem de veterinário, se você quiser, eu posso ver com um grupo de amigos veterinários que eu tenho e perguntar e botar aqui no seu tá. Instagram. Mas a Clarice está dizendo aqui que a Cão Mix tem um vídeo que fala muito bem de como higienizar o cão. Então fica a dica aí, Clarice. Puxa, Clarice, obrigada aí, a Cão Mix. Olha, Cão Mix. ó, Cão Mix, né? Deve ser, não sei. para lavar com água e sabão a patinha, né? É, O álcool eu falei, mas para lavar o sapatinho, não o pezinho dele, não as patinhas dele. sim. Isso. Água e sabão Sim. normal. Tá bom, obrigada, Clara. Vamos aproveitar, a gente está com pouco tempo. Tem umas pessoas que entraram mais para o final e eu queria que você repetisse, por favor, aquela informação horrorosa. O alérgico, agora no inverno, piora muito, claro. É por isso que a gente está fazendo essa live. Mas ele piora principalmente por causa do ácaro, que Sim. está principalmente no Travesseiro, que é o pior inimigo. É o pior inimigo. Por que o travesseiro é o pior inimigo do alérgico, Priscila? É o único lugar que você fica 8 horas por dia sem se mexer ali. Você deita e o travesseiro com 1 mês de uso. Você tem. Como o ácaro se alimenta da pele, a gente perde 5 gramas de pele por semana. E meia grama eu já tenho 3.000 ácaros. Meia grama. Então, quando você compra um travesseiro no final de 1 mês, você tem 3 milhões de bichos na cama e 60 milhões de cocô de bicho na cama. Você soma isso ao longo dos meses do seu travesseiro e vai ver em anos quanto você tem. Aí não tem como virar para mim como... Priscila, eu tô bem, tô fazendo um remédio, mas tô entrando em crise o tempo todo. Tá, é só quando eu deito, aí ó, acordo mal, aí ó, o travesseiro. Mas tô fazendo vacina. Pô, se não trocar o travesseiro, vai sentir, tem que trocar. Não vai adiantar. Você falou que tem que ser o travesseiro de espuma. É espuma inteira, que o pessoal chama de NASA, mas a gente chama de viscoelástico, né? Então é aquele espuma inteira. Ou acrilon, que parece aquele algodãozinho. Tá. Nunca não de flocos e nunca de pena. Não, né? pena mofa, floco esfarela. Beleza. E você também deu a dica sobre o travesseiro de que se colocar a capa antialérgica, ele tem uma durabilidade maior. Ele dura 1 ano. Você tira a capa para lavar 1 vez no mês, o travesseiro fica no sol quando puder, mas não lava o travesseiro. Aí ele consegue durar 1 ano. Mesmo assim, mesmo com capa, ele dura 1 ano.
Um ano. Tem Sem gente capa, que tem travesseiro há 10 anos, né? sem capa é 3 meses. Tem gente que tem travesseiro há 10 anos, que não larga. Eu falei, ó, Pois eu sempre falo, dorme agarradinho, dorme de conchinha com seu travesseiro. Ali, mas tá não fica dormindo com ele. com cocô de ácaro, né? Mas não fica com ele na sua cabeça. Pelo amor de Deus, troca. Tá. E, Pri, só para gente encerrar, eu queria que você desse uma super dica para o alérgico, principalmente, que faz muita secreção nesse período agora no inverno. O que ele não pode comer? Tirar da vida dele. No Rápido, que a gente tem inverno, pouco tempo. no inverno, pela medicina chinesa, o leite ele aumenta a secreção. Mel também aumenta a secreção. Então, farinhas brancas, laticínios, eles aumentam a secreção. Não é alergia. Eles têm essa característica. É por isso que chinês toma. A gente toma melzinho quentinho com leitinho quentinho na tosse seca, que é para fazer secreção. Então, diminuir um pouco desse leite, dos laticínios, mas isso é da parte da alimentação da medicina chinesa. Para diminuir essa coisa secretiva que fica, né? Isso vai ajudar bastante. E lavar muito o nariz. A gente toma banho e ninguém lava o nariz. O lugar mais mas sujo assim, do corpo, a gente fala laticínios, eu sei porque eu também falo muito isso no consultório, muita gente só pensa no leite, né, Pri? Não, é requeijão, é iogurte, é queijo, é creme de leite, aí vai. Molho branco. Tudo isso, e aí a pessoa não só bebe o leite, mas ela come o queijo, o requeijão, o iogurte, né? Queijo cottage, vai na ricota e molho branco. Aí vai. Queijo cottage é de dieta, mas é leite. Mas é leite. Né? Quer comer? Come só o cottage, já não toma o leite. Dá um desbalanço assim, né? Dá um equilíbrio na digestão. Uma pessoa perguntou, eu achei uma pergunta legal, não sei se você vai ter essa informação pra gente, se tem algum óleo essencial que repele o ácaro. Todos os óleos essenciais, por exemplo, aí a exceção fica para quem usa homeopatia biofal, né? Mas todos os óleos essenciais, os canforados, o tea, a maleleuco, o eucalipto, o hortelã, eles são bons para a parte respiratória, tá? Com variações da idade. Tem determinada idade que criança não pode usar nenhum desses, tá? Então, assim, pode botar no ar. Mas o que eu gosto muito de usar, eu gosto de usar muito limão. Eu diluo o limão numa tampinha de álcool, coloco no balde e aí passo o pano pela casa. Porque ele também ajuda, o bom de limão também, ele trabalha na imunidade e evitar que fiquem, né, um contaminando o outro dentro de casa. Então, os óleos cítricos são bons para serem usados. Mas não é que ele repele o ácaro. Não. Existe uma substância chamada, é um acaricida, é um líquido que vende em loja de produto médico e loja de produto alérgico, que você pode jogar no colchão, no sofá, no edredom, que ele mata ácaro. É um anti-acaricida, é isso que você falou? É um acaricida, é um líquido que você borrifa. Legal. E pode colocar no travesseiro? Pode, mas assim, eu como sempre tem algum cheiro, travesseiro eu evito. Eu ponho assim, edredom, lençol, sofá, manta de sofá, essas coisas assim a gente costuma passar. Agora, o que mata ácaro mesmo, tá acabando, né? Que mata ácaro mesmo, vinagre e álcool. Priscila, quero limpar meu quarto. Água, vinagre ou água e álcool. Isso mata ácaro. Não mata Covid, mas mata álcool. Mata ácaro. Isso, você não vai passar no travesseiro, então você passa no chão. Água e álcool ou água e vinagre. No chão, nos móveis, nos objetos, isso mata ácaro. Legal, muito bom. Tem uma pessoa dizendo que usa bicarbonato. Você sabe alguma informação sobre isso? Não, bicarbonato eu não sei. Eu já tinha visto estudos com álcool e vinagre, mas o bicarbonato eu nunca vi. De repente ela conhece, né, Cia, né? Isso? Não, é a Thaís. Thaís Medeiros. Thaís. Então, não sei, Thaís, posso ver para você.
Eu realmente Então, não... Pri, você tem 30 segundos para se despedir. Muito obrigada. Olha, não esquece, eu trabalho aqui na Clínica Anticorpos, mas tem vários médicos lá. Faça o seu tratamento, faz sua prevenção para você não ficar, faz trabalho de formiga e não cigarra. Não vai tratar quando está passando mal, faz antes, tá? Obrigada, não esquece, tá, gente? Obrigada, Cris. Obrigada, Pri. Obrigada. Fica com Deus, tá? Eu também. Beijo. Quem puder, fique em casa, gente, tá bom?